Olá a todos, vamos continuar com a segunda parte da aula sobre manejo perioperatório do paciente com doença coexistente. Paciente com doença psiquiátrica, drogadição alcoolista, é a videoaula da palestra apresentada na Josubra de 2012 em Canela. Na parte 1 eu falei sobre o alcoolista, em especial o delirium tremens, e agora eu vou falar sobre drogadição e paciente psiquiátrico. Então vamos começar com o paciente psiquiátrico. A cocaína e o crack eles são basicamente a mesma droga, sendo que o cloridrato, que é o pó, que é utilizado para aspiração ou pode ser dissolvido em água para injeção intravenosa, e a base livre é o crack, que é normalmente utilizado em forma de cachimbo. É a segunda maior causa de internação por drogadição e gera os problemas principais relacionados com anestesia e a intoxicação aguda, mas tem algumas alterações com o uso crônico que eu vou abordar também. A meia-vida de 60 a 90 minutos, com pico plasmático em 60 minutos e uma duração de 6 horas. A vasoconstrição nasal limita a absorção, então quando o paciente faz uso por aspiração, esse pico plasmático pode ser mais retardado, mas também a duração pode ser mais prolongada. E você deve tentar, então, como são 6 horas, tentar evitar cirurgias mesmo de urgência até passar no mínimo 6 horas. O que a cocaína e o crack fazem? É basicamente o bloqueio da recaptação das catecolaminas na fenda sináptica. Então, as catecolaminas são liberadas na fenda sináptica e não saem da fenda, elas ficam ali, exercendo efeitos prolongados. E ela altera tanto noradrenalina, serotonina e dopamina pelo mesmo mecanismo. E gera um estímulo alfa e beta adrenérgico, que causa os sintomas clássicos da intoxicação pela droga, que é hipertensão, taquicardia, arritmias, morte súbita, infarto agudo do miocárdio, hipertermia, insônia, alucinações e convulsões. Lembrando que o uso crônico pode ir causando danos neurológicos e o paciente pode ficar com paranoia e psicose. Como você tem um excesso de catecolamina nas fendas, qualquer resposta simpática vai ser exagerada. Então, no caso da anestesia durante a intubação, se o paciente estiver em plano superficial na hora do estímulo cirúrgico, isso tudo vai gerar uma resposta muito exagerada. E você deve evitar drogas que causem ainda mais liberação de catecolaminas, como a acetamina e efedrina, e o alotano, pelo risco de arritmias em presença de catecolaminas, ele também não deve ser utilizado. Sempre que você for fazer um bloqueio do simpático, dá preferência por bloqueadores que sejam mistos, alfa e beta, porque senão você pode ir fazendo um desbalanço entre as duas porções e causar sintomas exagerados em uma dos lados, ou no lado alfa ou no beta. Se for necessário vasopressores, dá preferência pelos vasopressores de ação direta. Também causa uma diminuição da metabolização da succinilcolina em um paciente que está agudamente intoxicado pela cocaína. Lembrar que os alfa-2 agonistas são ótimas indicações, porque o mecanismo de ação deles é impedir a liberação de vesículas sinápticas com catecolaminas. Então você impede que mais catecolaminas sejam liberadas na fenda, ou impede ou diminui bastante na proporção da dosagem que você usar de alfa-2 agonista. Então são ótimas indicações nessas situações. Se o paciente vier apresentar convulsões, ele pode necessitar de muita medicação, elas podem ser até refratárias a medicações GABAérgicas, que são as mais utilizadas pelo anestesista. Em relação à utilização de anestesia regional nesses pacientes, por esse excesso de catecolaminas, eles podem ter uma hipovolemia relativa, por estar com muita vasoconstrição, e oculta em caso de trauma, por possível sangramento, pode parecer que ele não está hipovolêmico. Quando você faz uma anestesia com bloqueio central, uma RAC, uma peridural, você pode ter uma hipotensão exagerada, porque você tira o estímulo simpático que estava mantendo aquela pressão, então gera uma hipotensão muito grave. E o paciente em uso crônico ele pode ter trombocitopenia por consumo mesmo de plaquetas. Quando o paciente está agudamente intoxicado, gera um aumento da toxicidade dos anestésicos locais.
Então, aqueles bloqueios periféricos que se utilizam várias doses, várias abordagens ou doses ou volumes muito altos, esses bloqueios devem ser evitados nesses pacientes. Porque a dose tóxica ela é impossível de prever. Depende muito de quanto você vai utilizar do anestésico, em que local, da absorção do local onde você está injetando, de quanto de intoxicação ele tem. Então, esses bloqueios devem ser utilizados com muita cautela ou mesmo evitados de preferência. Do mesmo jeito, aquelas lipoaspirações com infiltração de altas doses de anestésicos locais são totalmente contraindicadas nessa situação. Em relação à obstetrícia, você tem aumento das emergências obstétricas, se você sobrepõe os efeitos cardiovasculares do uso da cocaína e do crack com as alterações fisiológicas da gestação. Sempre que você tiver o uso agudo da cocaína e do crack, você vai ter diminuição do fluxo sanguíneo uterino e aos poucos você vai comprometendo a viabilidade do feto. E um uso agudo de cocaína e crack tem que ser diferenciado, feito um diagnóstico diferencial de eclâmpsia e de DEG. Pode confundir. Então, como conclusões, a cocaína e o crack eles levam um aumento da estimulação do sistema nervoso simpático, tem presença de hipovolemia oculta. Se possível, você deve adiar a cirurgia por pelo menos 6 horas, mesmo que seja emergência, porque essas interações são difíceis de prever, de avaliar qual a gravidade dessas alterações e você sabe que tem a meia-vida da droga mais ou menos 6 horas. Lembrar da intoxicação por altas doses de anestésicos locais e, como ótimas indicações nessa situação, o uso de alfa-2 agonistas. Em relação ao uso de cannabis, a maconha, tem os efeitos de fumaça, que vão ser semelhantes ao cigarro, dependendo do tanto da quantidade que a pessoa utilizar. Lembrar que esses cigarros normalmente não têm filtros, então a intoxicação pela fumaça pode ser maior do que com um cigarro, que pode levar a edema de via aérea e possível obstrução, ainda mais em cirurgias que manipulem a via aérea. O uso agudo causa depressão do sistema nervoso central e da necessidade de outros anestésicos. E pode ter uma tolerância cruzada com benzodiazepínicos, opioides e barbitúricos. E lembrar que os efeitos residuais eles são cumulativos, eles podem ficar com residual por semanas. Então, o paciente que usa rotineiramente, ele vai tendo um efeito cada vez mais acumulado da droga, podendo mesmo depois de alguns dias sem utilizar, ainda está com um efeito residual importante. Se possível, você deve cancelar a cirurgia, principalmente após o uso agudo no dia anterior. Em paciente de emergência, com uso agudo, de preferência monitorizar a consciência através de um BIS, entropia ou analisador de gases. Em relação à heroína e derivados do ópio, eles têm os efeitos semelhantes aos opioides, pode gerar uma tolerância com os opioides utilizados na anestesia. São drogas pouco utilizadas no Brasil, principalmente por causa do preço da heroína, muito caro. Elas trazem uma série de doenças associadas que podem estar relacionadas, como o HIV, tuberculose e outras infecções. E no pós-operatório pode gerar abstinência e piorar ainda a dependência se você tiver que utilizar altas doses de opioide para analgesia e para anestesia. Sempre nesses casos, como um paciente que pode ser tolerante ao opioide ou que você pode piorar ainda mais a dependência, sempre pensar tanto numa anestesia como uma analgesia multimodal. Combinar com bloqueio, se for possível, utilização de cetamina em subdose, em alfa-2 agonista, como uma estratégia de multimodal, além dos anti-inflamatórios. Falar agora do paciente psiquiátrico, principalmente eu vou dar ênfase na esquizofrenia e no transtorno bipolar, que são, no meu ver, o que tem maior dificuldade de manejo. A esquizofrenia corresponde a mais de 20% dos pacientes psiquiátricos. Eles têm um aumento importante da morbimortalidade pós-operatória, uma série de interações medicamentosas que podem ser graves. Normalmente, esses pacientes têm disfunção autonômica e ilho, alterações imunes,
tendência à arritmia e à hipotensão e um risco de até 5 vezes maior para infarto agudo do miocárdio. Depois da anestesia, eles podem apresentar confusão ou sedação prolongada, demorar muito para acordar. E eles têm uma diminuição da percepção dolorosa por desregulação do NMDA. E associado a essa diminuição da percepção com um risco aumentado de infarto, você pode demorar para fazer um diagnóstico de isquemia miocárdica nesses pacientes. Em relação aos antipsicóticos, os antagonistas dopaminérgicos, os tradicionais são o haloperidol e a clorpromazina, os dois causam hipotensão, sendo que o haloperidol mais uma tendência a síndrome extrapiramidal e ilho, e a clorpromazina mais confusão no pós-operatório. Os novos antagonistas serotoninérgicos e dopaminérgicos produzem bem menos efeitos neurológicos e endócrinos. Mesmo assim, até 20% dos pacientes têm efeitos colaterais graves, que são não detectados ou não valorizados pela própria relação que se tem com esses pacientes. Mesmo assim, os antipsicóticos devem ser mantidos no perioperatório, porque a manutenção causa menos confusão pós-operatória, menos alucinações e agitação, só você tem que ficar atento à hipotensão nesse paciente. Transoperatório, tendência à hipotensão e a taquicardia, e a hipotermia, por causa do bloqueio dopaminérgico no hipotálamo. Então, qualquer cirurgia um pouco mais prolongada, você tem que utilizar sistema de aquecimento ativo, senão esses pacientes vão ficar muito hipotérmicos. Eles têm resposta de estresse diminuída e uma ocorrência muito grave e rara, que é a síndrome neuroléptica maligna, que é decorrência do uso de antipsicóticos, que causa aumento de temperatura, rigidez muscular, taquicardia e hipertensão. Que se você tiver isso num transoperatório ou num pós-imediato, você vai ter que fazer diagnóstico diferencial com a hipertermia maligna, que pode ser um pouco bem difícil. Então, em conclusão, sobre esquizofrenia, você deve manter os antipsicóticos, ficar sempre atento à hipotensão e à hipotermia e utilização de sistemas ativos de aquecimento, monitorização da temperatura, as possíveis interações medicamentosas e sempre atento a doenças associadas e não diagnosticadas, porque esses pacientes, por serem pacientes psiquiátricos, às vezes as queixas deles são pouco valorizadas. Em relação ao transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é caracterizado por um episódio de mania em pacientes com um diagnóstico já prévio de depressão maior. E esses pacientes têm o uso de lítio recomendado. O lítio é uma medicação muito utilizada e muito eficaz nesses pacientes, mas ele tem uma faixa terapêutica muito estreita. E a intoxicação pelo lítio pode causar sedação, ataxia, convulsões, hipotensão e bloqueio AV progressivo. E o uso crônico causa hipotireoidismo, diabetes insípidos e leucocitose, mesmo sem presença de infecção. Isso tem que ser um fator de diagnóstico diferencial para a infecção no paciente bipolar em uso de lítio. Em relação à anestesia, ele, pelos próprios efeitos depressores do sistema nervoso central, ele diminui a necessidade dos outros anestésicos, e ele tem um efeito sinérgico importante com um bloqueador neuromuscular, sendo que você deve monitorizar nesses pacientes em uso de lítio, tanto a consciência, com BIS, entropia ou analisador de gases, como o bloqueador neuromuscular através da avaliação e do monitor da junção da transmissão neuromuscular. E sempre a recomendação é fazer uma titulação progressiva de anestésicos para você utilizar somente o que for a necessidade desse paciente. Mesmo com todas essas interações, o lítio deve ser mantido no perioperatório. Em relação aos outros transtornos psiquiátricos, são os transtornos de humor e ansiedade, são as ansiedades e fobias, síndrome do pânico, síndrome de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e depressão. Para todos esses casos, você não tem um manejo diferenciado desses pacientes. É muito importante uma visita pré-anestésica para conversar com esses pacientes, conversar quais são os medos, os problemas que ele tem em relação ao procedimento anestesia, esclarecer as dúvidas e utilização de uma medicação pré-anestésica. Normalmente você mantém
em princípio, você mantém todas as medicações que o paciente utiliza, você mantém no transoperatório. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo essa videoaula. Temos outras videoaulas no meu site, uma outra palestra da Jussubra também vou disponibilizar. E aí estão meus outros contatos, e-mail, Twitter e Facebook. Obrigado.